Depressão. Muita gente está passando por esse problema, é um problema de saúde sério, gente. De acordo com um relatório aí global, lançado pela Organização Mundial da Saúde, tá? Em 10 anos, os casos aumentaram mais de 18% no índice, que supera aí 320 milhões de pessoas diagnosticadas. E agora, você sabe o que é aquela depressão congênita, né? O psicólogo Júnior Menezes, ele está aqui hoje, vai falar um pouquinho pra gente sobre esse assunto. Se você tiver dúvidas, se você estiver passando por alguma coisa desse tipo, se você estiver passando por algum tipo de depressão, você também pode estar tirando suas dúvidas, liga pra gente, manda um zap, né? Na verdade, manda um zap pra gente aqui, manda áudio, eu gosto de escutar a voz de vocês, pode mandar também mensagem escrita, caso vocês não queiram mandar áudio, tá? Mas fiquem à vontade para tirar dúvidas, não é isso? Bom dia, tudo bom, doutor? Seja bem-vindo aqui ao nosso Manhã da Gente hoje. Eu vou te perguntando logo, primeiro, quais são os tipos de depressão que existe, né? Porque temos desde a depressão mais simples até acho que a congênita, não sei se é a pior ou se existe algo pior. Né? Explica um pouquinho pra gente sobre o tipo de depressão que existe. Certo. Na verdade, a gente classifica, né? É importante esclarecer para as pessoas que nós classificamos a depressão em 3 grandes níveis, né? Depressão leve, depressão moderada e depressão grave. Né? A gente faz uma avaliação psicológica dentro do consultório para a gente entender qual de fato é o nível que está acometido a depressão. É claro que ela se revela, né, em vários momentos da vida. Por exemplo, nós temos uma depressão pós-parto, né, que as mulheres, algumas delas enfrentam pós-gestação, né, e durante, inclusive, a própria gestação em si. Existe a depressão psicótica, que vem acompanhada de outros tipos de sintomas, né, a depressão maior, que a gente chama de depressão grave, tá? Claro, elas se revelam, né? Elas se colocam a partir de vários quadros sintomatológicos que se diferenciam umas das outras. Então, as pessoas acham que a depressão pós-parto olha, isso é coisa de, né, besteira, é muito grave também, né? Sim. Pós-parto, né? Muitas mulheres Sim. ficam realmente... Gente, tem mulher que não quer nem ver o filho, tem mulher que rejeita o filho, tem mulher que não quer ver nem o marido, né? Às vezes até se separa, sei lá, toma abuso do filho assim, não quer amamentar, tem medo, não sei, tem tanta coisa, né? Isso. Na verdade, o termo depressão pós-parto... Existe coisa pior, nem falei, né? Mas sim, existe coisa pior. Sim. A depressão pós-parto é um termo mais original, né? É o que a gente mais conhece no popular. Isso. Mas, na verdade, a depressão ela pode acometer a mulher antes mesmo do parto, né? A depressão sempre se instala, na verdade, durante a gestação, tá? E, claro, um dos fatores de risco para a mulher ser acometida por depressão é eventos estressores, por exemplo. Então, o que está acontecendo nessa gestação? Uma coisa que acontece, né, que é no campo biológico, são as alterações hormonais, né? Então, a mulher, nesse período, ela tem, de fato, uma alteração hormonal que oscila bastante, né, entre um dos 2 hormônios que mais, de fato, se elevam nesse período é a progesterona e o estrogênio, né, que fazem com que a mulher, de fato, tenha uma oscilação de humor muito grande, tá? Então, é um período, de fato, crítico. A mulher precisa de muito suporte, né, suporte familiar, suporte do entorno social, tá? Para que, de fato, ela tenha uma gestação mais tranquila e mais protegida nesse sentido da depressão. Quem tem mais chance de ter depressão, homens ou mulheres? O índice maior é de mulher ou homem? Na verdade, tanto homens como mulheres podem ser acometidos, mas as mulheres, elas têm habilidade no sentido de fala, né? A gente sempre destaca muito que a fala é terapêutica. As mulheres falam mais, elas conseguem expor mais seus sentimentos, suas questões de dificuldades, né? Os homens são mais introvertidos, eles falam menos. E isso faz com que eles guardem muitas coisas e, claro, aumenta o risco, né, de acometimento da depressão. Ainda bem que eu falo muito, né, gente? Falo muito até pelos cotovelos. Mas, olha, vamos falar, né, sobre a depressão congênita. O que seria a depressão congênita, doutor? Quando a gente fala de congênito, a gente fala de um histórico, né? A gente, quando vai fazer por exemplo, uma entrevista, uma anamnese que a gente chama,
a gente sempre pergunta se na família existe algum parente próximo, né? O pai, a mãe, a tia, que já foi acometido por algum tipo de transtorno mental. E a gente sabe que existe um dos fatores de risco é de fato esse histórico familiar, né? Por isso que a gente chama de congênito, né? É porque de fato os transtornos mentais, falando sobre questões de genética, eles são sim repassados, Marília, de pai para filho, de mãe para filha, né? Às vezes eu tenho uma tia lá distante, mas que tem um histórico de transtorno mental, e a gente sabe que isso é um fator preponderante na avaliação do contexto do adoecimento mental. Como é que essa pessoa se comporta, doutor? Explica um pouquinho pra gente como é que é o comportamento dessa pessoa. Tá. E até que estágio ela pode estar avançando. Certo. A gente teve aqui essa pergunta de extrema importância para que a população, inclusive, entenda e consiga se auto-observar, se autoavaliar, para entender se de fato está sendo acometido por algum tipo de transtorno mental, como a depressão. Isolamento social, né? A maioria das pessoas com depressão, Marília, elas se esquivam, né, da sociabilidade, elas ficam muito presas dentro do quarto, né? Há uma fadiga muito presente, uma vontade de não levantar da cama, de não fazer as atividades rotineiras, né, que já fazem parte da vida dela. Insônia, a maioria são acometidos de insônia, tá? Fastio, né? Muitas pessoas com depressão não se alimentam regularmente, existe uma dificuldade nesse sentido, né? E claro, uma tristeza profunda, que é a maior característica da depressão, né? Uma tristeza que, de fato, não sai, é muito difícil vencer a depressão por si só, né? Precisa aí de uma intervenção no campo da psicoterapia e, claro, por vezes, da intervenção medicamentosa para que a pessoa saia da crise e consiga se restabelecer socialmente, emocionalmente, psicologicamente e levar a vida novamente, né? Nossa, a gente acha que a depressão, gente, é só quando, sei lá, perde um ente querido, acontece alguma coisa, ou perde emprego, não está conseguindo emprego, mas não, gente, tem vários tipos de depressão aí, como o doutor falou. Mas tem uma pergunta aqui já, né, Jana? Vamos colocar já no telão aqui a pergunta? Deixa eu só ver aqui o que é que estão perguntando. Oi, bom dia, me chamo Ellen e a minha pergunta é: ansiedade é uma depressão? E o que devo fazer para melhorar? Eu acho que todos nós somos ansiosos, né? Isso quer dizer que é uma depressão, doutor? Não. Na verdade, a gente classifica a ansiedade, é importante o público de casa entender que a ansiedade é um traço de personalidade, tá? Todos nós temos uma personalidade um pouco mais ansiosa do que outra, né? Isso. A gente não pode se classificar a partir desses traços de personalidade como uma patologia. Agora, se essa ansiedade, né, de fato, ela se sobressai, ela está ganhando mais força na sua vida, a gente não chama mais de traço de personalidade, a gente chama de transtorno de ansiedade generalizada. É uma patologia, precisa de fato de tratamento, existe hoje em psicotrópicos, né, que regulam esses níveis de ansiedade, que facilitam a vida de quem está com esse tipo de transtorno. E claro, você pode também ter o transtorno misto, Marília, que a gente chama de transtorno misto ansioso e depressivo, tá? Então, não necessariamente as pessoas que estão com um quadro de ansiedade, elas estão com depressão, são transtornos diferentes, tá? São transtornos distintos, mas eles podem sim virem juntos, tá? E a maioria das pessoas que têm transtornos depressivos são acometidos da ansiedade. A ansiedade pode ser um sintoma revelado na depressão. Ok, vamos aí escutar um áudio agora. Vamos lá, solta. Bom dia, Marília. Bom dia, doutor. Bom dia. Eu gostaria de saber, assim, esse comportamento de a pessoa estar bem feliz um dia, alegre, feliz, sorrindo, e no outro dia a pessoa amanhece com uma tristeza tão grande dentro do coração que a pessoa passa o dia chorando, triste, desiludida da vida, uma vontade de sumir, sei lá. Gostaria de saber se esse sintoma é começo de depressão. Muito bom. Ótima doutor? pergunta, Marília. E é importante a gente destacar que qualquer tipo de avaliação, né, que a gente faça por aqui,
queira ou não, é importante que você se desloque, né? É importante destacar isso, que se desloque com uma avaliação psicológica. Nós temos testes psicológicos que a gente aplica para que a gente entenda o contexto da vida da pessoa e a gente consiga classificar qual tipo de doença a pessoa está sendo acometida. Porém, essas flutuações de humor, né, são muito característicos da depressão e também são muito característicos de transtorno bipolar. Então é importante que a gente, que a nossa telespectadora, né, se dirija a algum psicólogo, né, procure ajuda psicológica para que de fato ele consiga avaliar mais profundamente o que está acontecendo, né? Para que a gente tenha um diagnóstico mais preciso e mais coeso, né? É verdade, até porque todos nós também, né? Nós temos nossos momentos, claro, de tristeza, de felicidade, né, gente? Nós temos um dia muito corrido, então tem dia que a gente está cansado. Claro que tem dia que a pessoa está tão cansada que dá vontade até de chorar, tão cansada que a gente está. Mas eu acho assim, se for uma vez ou outra, se for persistente, agora, né, Marília? Se for persistente, realmente, como ela falou, não sei se é o caso da nossa telespectadora, claro, tem que procurar ajuda, né? Mas tem mais uma. Tem mais uma aqui? Vamos lá. Bom dia. Gostaria de saber se a depressão afeta os sonhos. E aí, depressão afeta os sonhos? Marília, pode sim afetar no sentido de que a pessoa possa vir a ter, quem sabe, pesadelos, né? Tendo em vista que os pensamentos negativos são muito presentes na vida de quem tem depressão. E isso pode levar para o campo, né, dos sonhos. Mas aproveitando essa deixa, a qualidade do sono, né, ela é muito afetada dentro da depressão. Então, é importante que as pessoas tenham, de fato, às vezes a gente pensa que a gente dorme por dormir, mas o sono, ele existe para ter uma função na vida da gente restaurativa, Marília. Então, é importante que a gente tenha boas noites de sono, a gente durma minimamente ali seguindo aquele padrão de 8 horas e, claro, dormir cedo e acordar cedo, né? Fazer uma atividade física, se estruturar na alimentação para que a gente também trabalhe no campo da prevenção. Exato. Nós somos muito, Marília, intervencionistas, né? Eu digo muito que a gente é muito cliente de farmácia, mas é importante, né, que a gente saia desse contexto e a gente comece a trabalhar no campo da prevenção. Como é que eu posso me prevenir para não adoecer mentalmente, né? Faça exercícios regulares, né? Mantenha, de fato, uma alimentação balanceada. Procure distribuir as atividades semanais aí, de trabalho, mas também trazendo para o teu contexto de vida o lazer, né? Que é muito importante, para que, de fato, as nossas emoções estejam em equilíbrio. Muito bom. Tem mais uma? Solta aqui, mais uma pergunta. Bom dia, me chamo Lidiane, tive depressão pós-parto. Meu filho apresenta traços de depressão por tudo, chora e fica deprimido. Ele tem 7 anos. Será que ele está depressivo? É possível uma criança, a mãe passar por tudo isso, uma depressão pós-parto, e uma criança ela continuar, né, seguindo aí com essa depressão por conta da mãe? Marília, a gente sabe que dentro do contexto da gestação, a criança ela é afetada, né, por todo tipo de emoções que a mãe passa durante essa gestação. Ela fala que ela sente, né? A criança Exato, sente ela tudo sente. que a mãe passa. E por vezes, claro, a mãe, inclusive, dentro desse contexto da gestação, ela tomou psicotrópicos, né? Ela tomou medicamentos que pode sim, claro, existe hoje uma segurança nesse contexto dos psicotrópicos, mas a gente consegue entender, inclusive trabalhando aqui sobre a ótica da depressão congênita, que isso pode ter sido sim transferido para essa criança. As crianças de hoje, inclusive, né, cabe a deixa a gente colocar aqui que elas precisam de mais atividades sadias, né? São crianças que vivem dentro do campo. Não sei se é o caso dessa criança, mas elas vivem muito dentro do campo virtual, né, da tecnologia. Não é da nossa época, né, Marília, que a gente brincava no meio da rua, que a gente tinha, né, atividades mais saudáveis, né? Muito mais. E nem se falava tanto em depressão, né? Exatamente. Então, para os pais que estão nos ouvindo agora de manhã, é importante que você reestruture, né, a vida da sua criança, que você monitore esse tempo para não se exceder, né, a um tempo
ali de uso dos celulares, de uso da tecnologia e que essas crianças tenham uma vida mais saudável, mais equilibrada, para que inclusive não sejam acometidas de depressão. Muito bom. Agora, existe aquela depressão que é a pior depressão de todas? É a pós-parto, é a congênita? Qual que seria, doutor? Ou existe outra? Eu não colocaria no sentido de conceber uma depressão maior do que outra. A gente, quando avalia as pessoas, a gente avalia muito dentro do campo da subjetividade, né? Então, a dor emocional, ela pode existir de forma muito distinta de uma pessoa para outra. Então, avaliar esse campo da saúde mental é avaliar de forma muito particular, muito singular, né? A depressão, ela pode se manifestar, como a gente já disse aqui, em vários contextos. Existem níveis de depressão, né? Depressão leve, depressão moderada e grave, mas uma depressão leve, eu posso passar por uma depressão leve de forma distinta a você, Marília. E você pode vivenciar uma depressão, por exemplo, grave, de forma distinta a mim, né? Porque isso percorre muito os sentidos de resiliência. Será que eu estou pronto, né, para enfrentar problemas, para enfrentar dificuldades? Será que meus níveis de resiliência estão fortalecidos para que eu consiga enfrentar a depressão? Né? Então, eu traria muito mais esse contexto de reflexão. Muito bom, viu, gente? Olha, é muito grave. Antigamente, né, eu dizia, meu Deus, isso é um negócio de depressão. Não existe isso não, minha gente. Como é que a pessoa vive depressiva? Olha só, você tem saúde, tem casa, tem família, tem emprego, tem isso, tem aquilo, tem seus filhos. E a pessoa tem dinheiro. Tem muita gente que tem dinheiro, gente, é muito rico e tem muita depressão. Né? A gente vê muito isso, não vê, doutor? Vê, principalmente sim. Quem tem muito. Parece que é uma coisa, né? Como é que a pessoa tem tanta coisa, tem tanto dinheiro, tem família, tem tudo e é depressivo? Né? A gente vê isso e a gente fica sem entender. Enquanto tem tanta gente que nem tem tanto e vive aí uma felicidade danada e não tem isso. Exato. A felicidade, Marília, ela se concebe dentro do campo da simplicidade, né? Dentro do campo, de fato, daquilo que você gosta de fazer. Quantos profissionais, né, a gente tem, por exemplo, que hoje vivenciam os sonhos, talvez, dos pais, por exemplo, né? Os pais queriam que ele seguisse determinada carreira e quando alcança aquela carreira, né, tem dinheiro, tem fama, por vezes, né, Marília? Mas não tem felicidade, porque não era o que ele queria. Então, assim, fazer aquilo que você quer, né, se encontrar enquanto pessoa, entender suas fragilidades, mas também suas potencialidades, é de extrema importância para que a gente não caia nesse mal da depressão. E, claro, não tem a ver com idade, não tem a ver com questão sociocultural, não tem a ver com questão financeira. A depressão é uma doença grave que precisa ser diagnosticada precocemente, né? E precisa, de fato, que a gente se debruce sobre esse contexto de uma forma mais preventiva, para que, de fato, a depressão não se instale e, inclusive, traga outros malefícios, né? A gente está no mês referência, Marília, que é o mês de Setembro Amarelo, né? Que é o mês de prevenção ao suicídio. Isso. Então, um dos fatores de risco preponderantes para o suicídio é a depressão. Então, falar sobre depressão, queria aqui parabenizar o teu programa por trazer esse tema tão atual, né? Falar sobre depressão é falar sobre vida, é falar sobre manutenção da vida. Quantas pessoas já tiraram suas próprias vidas porque estavam, de fato, acometidas da depressão. É uma realidade triste, né, e que a gente precisa combater todos os dias. É isso aí, muito bom. Mas olha, tem um último áudio aqui, vamos soltar mais um? Solta aí, vai. Bom dia, doutor. Bom dia, Marília. Eu sou da cidade de Sapé, me chamo Josevânia. Eu queria tirar uma dúvida. É normal? Faz 2 anos que eu estou em tratamento com minha filha com problema de depressão. É normal? Como é que eu faço? Ela está com depressão e essa semana teve um problema de muita ansiedade. Às vezes a depressão junta com a ansiedade e outras coisas mais, né, doutor? Mas assim, enfim, vamos dar uma geral, né? Como que a gente pode, né, ajudar essas famílias
que estão aí com pessoas que têm depressão, né, dentro de casa, o que é que elas podem fazer, né, para ajudar os filhos ou os pais, ou enfim, vice-versa? A gente percebe que a filha, né, da espectadora pode estar com um transtorno depressivo maior persistente, né? Que ele de fato transcende aí mais de um ano, já está em 2 anos, né? Então é importante, Marília, que as pessoas que estão nos ouvindo, tanto os pais como as próprias pessoas que já estão acometidas da depressão, busquem reestruturar sua rotina. A rotina da gente foi muito desorganizada, desestruturada dentro do contexto da pandemia, né? A gente está atendendo vários adolescentes, inclusive, que estão depressivos porque teve essa mudança, esse rasgo, né, na sua vida como um todo. Então, é necessário, a gente ainda está andando, né? O momento pandêmico ainda existe, nós ainda estamos com todos os tipos de precauções, a vacinação está acontecendo, mas é importante que a gente comece a reestruturar os nossos planos, objetivos de vida, né? Que a gente comece a refazer essa programação que foi rasgada durante o contexto pandêmico. Estou falando da pandemia porque a gente sabe o quanto ela afetou as pessoas no campo emocional, né, Marília? Então, em termos gerais, alimentação balanceada, reestruturar a rotina, buscar ter espaços de lazer e descompressão do estresse, né? Uma praia, claro que mantendo todos os parâmetros de segurança, né? Mas sair um pouco de casa, o depressivo ele quer ficar muito preso, trancafiado dentro do quarto, buscar fazer com que essa pessoa tenha uma vida com atividades regulares que mantenham de fato ele dentro de um campo de tratamento, além dos psicotrópicos, que é de extrema importância. Eu quero aqui ressaltar a importância dos psiquiatras. Busquem apoio médico, né? Tanto o psicólogo que faz psicoterapia como a pessoa do psiquiatra é de extrema importância nesse contexto para, de forma associada, trabalhar contra a depressão. Nós, psicólogos, trabalhamos com a psicoterapia e o psiquiatra com a intervenção medicamentosa, Marília, para tirar a pessoa da crise e restabelecê-la de forma orgânica, de forma biológica e de forma psicológica. Muito bom, viu, doutor? Muito obrigada por sua participação. Eu que agradeço. A gente está cheio de perguntas, mas a gente está com o tempo bem corrido, né? Já estou quase no horário do padre, viu? Então, muito obrigada. Volte mais vezes aqui no nosso Manhã da Gente para a gente abordar outros temas de extrema importância como esse, que esse é um dos temas mais importantes que a gente deve estar sempre batendo na tecla, porque a depressão não é né, uma coisa simples. É realmente um fator de risco muito grande para a vida da pessoa e para a vida de outras pessoas. Afeta todo mundo, né? Então, quem tem depressão, se cuida. Você que tem alguém em casa, da sua família, né? Cuida dessa pessoa, leva no psicólogo, psiquiatra. Às vezes a pessoa é resistente, não quer ir, diz que não tem nada. Aí eu não tenho nada, para que eu vou fazer o quê lá no psicólogo ou no psiquiatra? Não, eu sou doido, para que eu vou para o psiquiatra? Enfim, gente, não é questão de ser doido ou não, é questão de saúde, tá? A saúde mental é importante demais, né? E a física também, claro. Viu? Mas, doutor, muito obrigada aí, viu? Eu que agradeço, Marília, um grande abraço a todos. Vamos ao intervalo? Eu volto já já, é bem rapidinho, viu? Volto já.